Boa tarde, senhores vereadores, vereadora, vereadores que se encontram na casa. Nós estamos aqui reunidos para a audiência pública que tem o objetivo de discutir a atenção do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, o IPSENG, em nossa região, e particularmente aqui em Poços de Caldas. Eu queria convidar aqui para compor a mesa conosco a Roseli Moraes Dias Pinto, e pedir aos vereadores que a recebam, por favor. A Roseli Moraes Dias Pinto, que é a diretora do Sindicato dos Trabalhadores de Ensino do Estado de Minas Gerais, aqui na Regional de Poços de Caldas, o Sindiúte. Eu queria também convidar a doutora Sádia Neto, diretor do Hospital Santa Lúcia, hospital credenciado que presta relevantes serviços ao município de Poços de Caldas e também aos servidores do Estado de Minas Gerais. Junto com o doutor Assad, A1, mais conhecido como doutor A1, a Luciana Daré, que é diretora administrativa do Hospital Santa Lúcia. Tá bom? Tá firme? Bora. Tudo bem, senhor? As audiências públicas que são realizadas na Câmara Municipal, elas são realizadas para que a comunidade possa ter oportunidade de expressar as suas preocupações, as suas propostas, os seus projetos, e também de possibilitar que a população possa ter oportunidade de participar no processo legislativo. Esta audiência, ela atende o requerimento 520 de 2013, que é de autoria de vários vereadores, para discutir questões relacionadas ao IPSENG. Quem não se inscreveu, né, os componentes da mesa irão usar a palavra, e quem não se inscreveu poderá fazê-lo depois dessas intervenções, por escrito ou, eventualmente, dependendo da condução dos trabalhos, até mesmo podemos abrir a possibilidade da palavra para as pessoas que se encontram no plenário. Essa audiência pode ser acompanhada também ao vivo pela página da Câmara, que é www.pocosdecaldas.mg.leg.br. Eu sou um dos... Boa tarde a todos, né? Boa tarde aqui aos componentes da mesa, boa tarde aos servidores do Estado, às professoras, e me permitam as professoras pedir licença para a Regina, que é a presidente do sindicato, permitam as professoras cumprimentá-las na pessoa da minha mulher, a Vera, que foi professora durante muito tempo. Aliás, professora não deixa de ser nunca, né? E eu sou um dos signatários do requerimento de convocação desta audiência pública, tendo em vista a frequência com que os servidores do Estado reclamam maior atenção do IPSENG para Poços de Caldas e para a nossa região. Já é histórico, né, um forte distanciamento do IPSENG em relação à nossa região, como de resto em outras políticas públicas também, mas de qualquer modo esse é um caso de injustiça permanente, já que as pessoas contribuem ao longo dos anos, ao longo do tempo em que estão
à frente da sala de aula, à frente do trabalho em outras áreas e repartições do Estado, e tem grandes dificuldades de atendimento, em que pese nós temos tido aí um período de melhora significativa e depois também uma queda em função de descredenciamentos importantes que acabaram por ocorrer. A rigor, a ideia dessa audiência é levantar propostas, encaminhamentos para que a gente pudesse fazer o IPSENG. De qualquer forma, nós fizemos contato com o IPSENG em Belo Horizonte para que fosse indicado alguém que pudesse trazer informações sobre o atendimento específico de Poços de Caldas da região. Nós não tivemos sucesso nesse retorno, mas recebemos uma carta reclamando que nós não havíamos convidado. Efetivamente, nós não encaminhamos nenhum ofício, porque entendíamos que eles iriam indicar um nome para que fosse oficiado. E eles, então, aqui tem um ofício do André Luiz Moreira dos Anjos, né, que é chefe de gabinete da presidência do IPSENG, que eu quero ler aqui o texto enviado por eles, até por uma questão mesmo de responsabilidade e de justiça. O texto trata da evolução, o título é Evolução da Rede Assistencial do IPSENG em Poços de Caldas e região. O IPSENG presta serviços de assistência previdenciária, médica e hospitalar a mais de 877 mil beneficiários da assistência à saúde e 515 mil da Previdência. Em Poços de Caldas e região, o Instituto conta com 6.576 beneficiários, quase 5 mil só aqui em Poços, né? Todo atendimento médico hospitalar a esses beneficiários é realizado por uma rede assistencial credenciada, composta por hospitais, clínicas de especialidades, laboratórios, médicos, dentistas, totalizando 44 prestadores de serviço. Vale ressaltar que, partindo de estudos de migração da rede, realizados rotineiramente pelo núcleo de credenciamento, esses serviços estão distribuídos em Poços de Caldas, onde há maior contingente de beneficiários. Aqui fala de 3.142 pessoas. E nos municípios jurisdicionados, visando uma cobertura mais abrangente. A rede contratada da região para atendimento hospitalar saltou de R$ 3.720.000 em 2011 para R$ 6.744.000 em 2013. Vale destacar que esses hospitais são instituições de grande e médio porte com capacidade de suprir a demanda de alta e baixa complexidade, que vão desde consultas a cirurgias. Considerando o mesmo período, a rede de prestadores de serviço contratada para assistência médica hospitalar evoluiu de R$ 7.392.000 em 2011 para R$ 10.812.000 em 2013. Esses dados revelam crescente evolução da cobertura assistencial nesse município e região. Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, Assessoria de Comunicação Social, Núcleo de Credenciamento, é esse o ofício aqui, assinado pelo chefe de gabinete do IPSENG, André Luiz Moreira dos Santos. De outro lado, nós temos também a demanda dos servidores, que eu poderia até falar um pouco sobre elas, mas eu prefiro, então, já dar andamento na audiência, considerando essa minha intervenção como abertura e como comentários preliminares da nossa audiência pública. Eu vou, então, passar a palavra para a professora Roseli Moras Dias Pinto, diretora do Sindiúti. Fica à vontade, doutora Roseli. Quero aqui ressaltar a presença dos vereadores Valdir Sementilli, Joneeiras, Joaquim Alves, José Maria, Marcos Sansão, professor Flávio, Rogério Carrillo e as vereadoras Regina Cioff e Maria José Escaciotti de Souza. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, componentes da mesa, companheiros e companheiras,
servidores públicos, público em geral. A nossa intervenção diante dos nossos companheiros aqui, diante do agradecimento que a gente faz ao Paulo Tadeu, diante da nossa demanda, a demanda do Sindiúti, por falar sobre o IPSENG, porque é um instituto que, mesmo após a morte, as pessoas continuarão pagando, porque os seus beneficiários continuarão pagando o IPSENG. Então, os servidores falecidos continuarão pagando, porque quando ficar os seus benefícios para quem é beneficiário do IPSENG, vai continuar pagando. E, diante da precariedade do atendimento, é que a gente, num determinado momento, resolveu que poderíamos, pelo menos, estar buscando, junto à Assembleia Legislativa, junto à presidente do IPSENG, a Jomara, algum esclarecimento com relação à falta de atendimento e de pessoas, de médicos e especialidades que faltam no nosso município e em toda a região. Porque se falta no nosso município, de certa forma, no entorno, a gente imagina a condição em que vive nossos companheiros e nossas companheiras, né? E o Sindiúti, ao longo desses 33 anos de luta, né, com os trabalhadores de educação, que são os que mais ficam adoecidos, né, especialmente professores, são os que mais adoecem, a gente teve que estar buscando essa melhor condição. Porque o que nós informamos numa assembleia também, Paulo, que teve em Belo Horizonte, junto com a presidente do IPSENG, nós já tivemos uma audiência também em Belo Horizonte, junto à diretora do IPSENG, o que nós pudemos informar para ela é que não é possível que não possa ter em Poços de Caldas uma fonoaudióloga para os professores, que é uma especialidade que qualquer professor precisa, né? Isso é o mínimo, isso é para dizer o mínimo das especialidades que faltam, né? Além de, hoje nós somos quase 5.000, 6.500 quase no total. Desses beneficiários, ainda tem os seus dependentes, que em média são 4 dependentes por cada um dos beneficiários, chega a mais de 20.000 pessoas para o atendimento, e nós temos 40 médicos para poder fazer esse atendimento. Então, num primeiro momento, nós buscamos, pelo menos, fazer um movimento, e eu quero aqui deixar um agradecimento público à nossa querida dona Lili Maria de Lourdes Vieira Viotti, que foi quem teve a iniciativa de poder registrar no cartório um movimento que chama Movimento Pró Saúde IPSENG. E com esse movimento é que nós conseguimos arrecadar várias assinaturas, fizemos várias assinaturas de beneficiários do IPSENG, de Poços de Caldas e de toda a região. Nós buscamos em Andradas, Caldas, Ibitura, Monte Belo, Andradas, em várias cidades, assinaturas para a gente poder levar até a Assembleia Legislativa. Foi quando, então, nós pudemos fazer essa audiência pública, para poder pedir melhorias para o IPSENG. As especialidades hoje que faltam ainda no nosso município, para poder atender a Poços de Caldas e toda a região, entre outros está mastologista, reumatologista, fonoaudiólogo, endocrinologista, reumatologista e outras especialidades. O nosso movimento Pró Saúde IPSENG, a gente já estava pedindo por tudo isso, para melhoria do atendimento aqui em Poços e, consequentemente, para a região, né? O que nos indignou e que foi um dos motivos pelo qual nós pedimos ao Paulo que pudesse promover essa audiência é que nós anoitecemos com o hospital e amanhecemos sem ele. O Hospital São Domingos tinha todo um corpo clínico com ótimo atendimento que a gente tinha assim 24 horas,
ficamos sem esse atendimento, sem que soubéssemos como nem porquê. E o que os nossos colegas presentes aqui, com certeza, vão falar das suas dificuldades, que são inúmeras, né? Tanto no atendimento, quanto na demora, quanto nas especialidades. Então, eu só queria poder dizer que essa luta não é uma luta apenas do Sindicato dos Professores, é uma luta do Sindicato dos Servidores do Estado, de um modo geral, mas que em Poços de Caldas a gente tem buscado essa melhoria no atendimento do IPSENG, que não é uma melhoria só para os funcionários ou os professores, mas para os seus filhos, né? Para todas as pessoas da família que podem ser beneficiários desse atendimento. Muito obrigado, professora Roseli. Eu quero agora passar a palavra para o doutor Aum, que é diretor do Hospital Santa Lúcia. Fique à vontade. Boa tarde a todos, presidente Paulo Tadeu, grande amigo, professora Roseli, digníssimos vereadores e a todos os presentes, novamente, boa tarde. A fala da professora Roseli foi muito boa, porque ela falou de 3 aspectos que me lembrou, viu, Roseli, me lembrou um fato muito importante. Em 1998, eu fui procurado pela professora Lilian, né? Lili, Maria de Lili. Lili, né? O apelido de Lili. Ela me procurou e sempre foi muito amiga e diz assim: doutor Aum, eu sei a sua causa em Poços de Caldas. O senhor quer atender o IPSENG? Eu disse: quero. Então, ela diz assim: estou saindo com uma colega e vou falar com a Écio Neves. E vocês sabem de uma coisa impressionante, ela foi falar, depois de 5 dias ela volta e ela foi me procurar lá no hospital. Ela diz assim, ela me chamava de professor, eu sou professor da USP, né? Então ela diz: professor, consegui. Eu disse: o que é que você conseguiu, Lili? Ela diz assim: eu dormi na porta do palácio até que o governador me atendesse. E eu fiz a reivindicação para que o IPSENG viesse para Poços de Caldas, e veio. Nós recebemos o IPSENG como convênio naquela época, graças à professora Lili. Em segundo lugar, que eu gostei da professora Roseli, foi o fato de ela mostrar que existem algumas demandas. Existe sim, mas nós temos 2 maneiras de olhar um copo meio cheio de água, um copo pela metade. Nós podemos olhar o copo meio cheio de água, mas também nós podemos olhar o copo meio vazio. Depende do ponto de vista. Então, nós temos que tomar cuidado quando existem assuntos, digamos assim, muito sistêmicos, eu digo no sentido de que tem vários pontos de vistas. Então, o ponto de vista linear é aquele que vai focar um momento só, mas o ponto de vista sistêmico, ele foca muitos momentos. E é aí, então, que eu entro na terceira interpretação da professora Roseli, que foi muito feliz em abordar essas requisições. Nós começamos, naquela época, a fazer clínica médica e clínica cirúrgica. Passado algum tempo, nós começamos a trazer para Poços de Caldas a cirurgia cardíaca. E nós trouxemos, então, a primeira UTI de Poços de Caldas. Vocês não sabem, mas a primeira UTI de Poços de Caldas foi no Santa Lúcia. Depois, nós tínhamos 4 leitos. Depois, a Santa Casa fez 9 leitos. Depois, nós expandimos, ou nós recriamos a UTI com 9 leitos. E depois passamos para 15, passamos para 20, para 25 e para 30 leitos. E por que esse crescimento que o Hospital Santa Lúcia teve? Nós tivemos esse crescimento motivado pelo seguinte: o que nos fazia crescer, e isso se reflete especificamente também ao IPSENG, que é um grande parceiro e com o qual nós temos respeito, o que nos fez crescer é exatamente a demanda dos problemas. Eu digo demanda dos problemas no seguinte aspecto:
O paciente cardíaco, antigamente, era atendido aqui nessa cidade, em todos os lugares que podiam ter o atendimento, com atendimento, digamos assim, de nota, já que nós estamos diante de professores, de 0 a 10, nota 2. Quando nós trouxemos a cirurgia cardíaca e a hemodinâmica 24 horas por dia, nós passamos no atendimento cardiovascular de 0 a 10. Então, nós começamos a dar um atendimento de altíssima complexidade. A demanda, que foi muito bem absorvida pelo IPSENG, vocês vão observar os relatórios que nós temos, nos deu chance de criar uma outra especialidade que é muito complexa, chamada endovascular extracardíaca, onde um paciente infartado não precisa ir para a mesa de operação, ele vai para uma mesa de hemodinâmica, e lá então, em questão de menos de 3 horas, a sua artéria coronária é desentupida. Isso o IPSENG absorveu totalmente, vocês vão ver os relatórios aqui. Depois nós criamos um atendimento inédito na região, que é o atendimento do AVC, do derrame cerebral. E por que isso? Porque nós percebemos que o AVC nada mais é do que uma alteração vascular. Então, ele está muito ligado à alteração do coração e dos outros vasos. Com isso, nós criamos o primeiro centro de AVC do Estado. E o IPSENG absorveu e nos deu crédito também nessa área. Então, esse crescimento do Santa Lúcia foi apoiado integralmente pelos credenciamentos que o IPSENG fez. Nós fizemos credenciamento de muitas especialidades. Vocês vão ver agora alguns exemplos. O primeiro? Ah, tá. Isso, acho que apaguei. Apaguei. Ah, isso aqui. Aqui, né? Isso, e para trás. Bom, aqui um momento para vocês observarem que o hospital é acreditado pela UNA. Eu refuto um pouco uma fala da professora Roseli dizendo assim, nós perdemos o São Domingos. É uma pena, sim. Só que eu apresentei aqui, na última vez que nós passamos, eu apresentei o seguinte fato: o hospital, para se tornar qualificado, ele tem que se dedicar àquela especialidade, que é o que o Santa Lúcia está fazendo. Nós fomos acreditados pela ONU, então isso nos dá uma qualidade de um hospital de alta complexidade e de cidade grande. Nós temos aqui o Hospital Santa Lúcia, o Hospital do Coração e o IPSENG, um breve relato do nosso relacionamento. Serviços prestados, nós fizemos um apanhado de setembro de 2012 a setembro de 2013, então, portanto, de um ano. Esse é um ano que passou. O pronto-socorro, nós atendemos 24 horas por dia. Nós atendemos mensalmente cerca de média de 215 atendimentos. No ano, nós atendemos 2.575 atendimentos. Se vocês prestarem atenção, 24 horas por dia é um atendimento em todas, não digo todas as especialidades, porque evidentemente nós não vamos manter um endocrinologista para fazer um atendimento de pronto-socorro. É o médico emergencista e o médico intensivista. Nós tivemos consultas eletivas em muitas especialidades. Vocês vejam aqui um exemplo, se puderem olhar com atenção, 882 consultas mensais, e gerando nesse ano 10.581 consultas. Aqui estão uma estratificação das consultas em diversas especialidades disponíveis para o IPSENG. Temos lá ginecologia, obstetrícia, ortopedia, clínica geral, cardiologia, oftalmologia, enfim, um tanto de especialidades. Eu não vejo aqui a fonoaudióloga. Eu não estou vendo a fonoaudióloga, nós não temos. Reumatologista também, não? Não temos reumatologista. Vai ter mastologista agora, né? Mastologista. Vai ter agora. Nós vamos ter agora uma mastologista, vamos ter logo. Agora, reumatologista nós não temos. Por isso que essa demanda é muito importante. Os exames externos, para vocês terem uma ideia da importância, por mês, na média de um ano, 1.766 exames, gerando no ano 21.188 exames. Então, vocês vejam que o relacionamento IPSENG e Hospital Santa Lúcia é muito intenso. E em vários, vocês vão observar agora, exames específicos ou de alta complexidade.
Cateterismo cardíaco, nós temos uma média realizada para as professoras. Viu, Paulo, você precisa embrenhar o atendimento do professor em todo aspecto para não ter falência cardíaca, né? Ou seja, o professor precisa receber bem para não sofrer do coração, né? Nós temos aqui média mensal de 20 cateterismo cardíaco e anual 242 exames. Arteriografias, média mensal de 8 exames, gerando 242 no ano. Colangiografia retrógrada é o único local que faz esses procedimentos, mensalmente de 3 procedimentos e 36 no ano. Endoscopia, 30 exames mensais, 371 exames no ano. Procedimentos ambulatoriais, cirurgias de catarata, nós procedemos 19 procedimentos mensais, cerca de 228 anual. Internações, aqui um aspecto para as professoras que não conhecem, a ala onde, se vocês olharem lá no fundo, está a entrada de onde os pacientes do IPSENG, aqui é a área onde eles são internados. Essa é uma visão da nossa UTI, que tem 30 leitos, é uma das maiores do interior do estado de Minas. Internações clínicas, nós temos uma média mensal de 24, anual de 286. Internações cirúrgicas, 56 mensais e 672 anuais. Total de internação, 80 mensal, 958 anuais. Aqui um exemplo da estratificação das internações cirúrgicas. Cirurgia cardíaca, realizamos cerca de 6 cirurgias cardíacas mensais para o IPSENG, 72 anuais. Evidentemente que essas cirurgias não são realizadas somente para o IPSENG dos que estão aqui na cidade. Toda a região procura o hospital para resolver o seu problema cardíaco. Agora empacou. Empacou, é? Agora eu aperto. Angioplastia coronariana, isso é uma das condições, um dos procedimentos mais importantes que nós trouxemos para Poços de Caldas, porque é um procedimento salvador, e o IPSENG conta com isso, tanto que nós temos uma média incrível de 9 angioplastias mensais. O que significa isso? São 9 infartados mês, que são salvos, a maioria deles, 90 e poucos %, não podemos muitas vezes, dado o horário de procura do primeiro atendimento atrasado, mas deu uma média anual de 108 pacientes do IPSENG infartados. O implante de marca-passo, no ano 36. Esse é um outro aspecto que nós proporcionamos ao IPSENG e que nos dá muito orgulho de ter trazido para Poços de Caldas. Embolização de aneurisma cerebral. Todos vocês têm experiência que um aneurisma cerebral submetido a uma cirurgia aberta gera uma sequela extremamente grave. Nós executamos 24 embolizações de aneurisma cerebral que veio de todo o estado, inclusive de Belo Horizonte. Procedimentos extracardíacos. São procedimentos de pacientes que apresentam problemas de aorta e antes eram submetidos a cirurgias altamente invasivas, com grande grau de óbito. Hoje nós temos aqui um relatório de 48 executados no ano. É o segundo centro do estado. Um existe em Belo Horizonte e o segundo centro que faz esse tratamento é aqui em Poços de Caldas. E o IPSENG também usa esses recursos. Neurocirurgia em alta complexidade, nós executamos 84, tumores, aneurismas, rotos, drenagem de hematomas, então são cirurgias altamente complexas. Alta complexidade e ortopedia, prótese de quadril, situações de troca de prótese de joelho, troca-se o joelho, artroplastia de ombro, são todas executadas aqui. Antes, esses pacientes iam para Belo Horizonte, hoje são executados todos aqui. Outras cirurgias dão uma média anual de 168. Os serviços oferecidos pelo Hospital Santa Lúcia, ao IPSENG,
Então, nós temos aqui uma série, eu creio que fica difícil de vocês olharem aí, mas nós temos aqui internações de média e alta complexidade, atendimento em UTI, o pronto atendimento geral 24 horas por dia, referência no atendimento de urgência e emergência cardíaca 24 horas por dia, referência no atendimento de emergência e urgência do AVC, alta complexidade em terapia nutricional, é o único hospital da região que tem essa complexidade, leitos de saúde mental, alta complexidade em DST/AIDS, ambulatórios de especialidades, exames de média e alta complexidade, cardiologia hemodinâmica, intervencionista. Quando nós fizemos, há muitos anos atrás, o credenciamento com o IPSENG, nós procuramos atender a quase todas as especialidades. Muitas especialidades, nós não temos o controle da demanda, isso que a professora Roseli acusou. Então, por exemplo, um endocrinologista, ótimo, isso é uma questão formulada que nós podemos, inclusive, verificar se há possibilidade, dentro do corpo clínico, de algum especialista que possa atender essa demanda. Aqui é uma série de exames e eu só aponto aqui a questão da câmara hiperbárica. Poços de Caldas, coincidentemente, em 1999, implantou uma câmara hiperbárica. Foi quando nós fizemos o convênio com o IPSENG. Foi o primeiro hospital do estado de Minas a ter câmara hiperbárica. E hoje já existem 2 câmaras hiperbáricas iguais à nossa em Belo Horizonte. São procedimentos autorizados pelo IPSENG. Isso é impressionante, porque outros convênios têm dificuldade de autorizar tais procedimentos. O IPSENG, entendendo o valor da solução desses procedimentos, autorizou a aplicação desse oxigenoterapia hiperbárica. Aqui nós temos, finalmente, uma posição de satisfação dos clientes do IPSENG no Hospital Santa Lúcia. Todo paciente internado, nós fazemos exatamente como vocês, quando solicitam uma consulta a Oi, a Claro, por telefone, no fim da consulta eles dizem assim, deem uma nota no nosso atendimento, né? Assim, pois nós fazemos isso. Todos os pacientes têm, e na nossa média, em agosto, nós não pudemos coletar de 1 ano, porque foi muito em cima da hora, nós tivemos um atendimento altamente satisfatório em 90%, e 93% em setembro. Eu friso que nem Jesus Cristo teve 100% de satisfação. É uma metáfora para mostrar que atender em todos os aspectos problemas que muitas vezes vêm com uma visão, mas que são transformados em outra visão e não a contento de muitos pacientes, então gera alguma insatisfação. Eu termino aqui agradecendo esse momento de fala e me coloco à disposição se alguém tem alguma dúvida. Muito obrigado, doutor Aum. Bom, agora nós podemos passar aqui para o recolhimento de propostas ou perguntas das pessoas que estão no plenário. Como nós não somos muitos, eu poderia, se eventualmente alguém quiser, aí, abrir uma exceção aí, né, para algumas intervenções aí rápidas, ou se vocês preferirem, fazer por escrito. Alguém quer usar a palavra? O microfone, só um minutinho. É para gravar. Boa tarde, senhor presidente. Eu simplesmente, a respeito do Hospital Santa Lúcia, tudo bem. Eu acho o seguinte, o que está acontecendo com o IPSENG é o descredenciamento dos médicos na cidade. Porque muitos médicos deixaram de trabalhar para o IPSENG. Então, tem muitas especialidades, nós não temos mais. Médico que anteriormente atendia a gente, não está atendendo mais. Principalmente no consultório, certo? Quanto ao Hospital Santa Lúcia, tudo bem. Agora, eu acho, pela quantidade são 6 mil, né? 20 mil no total, né? Entre até mais um pouco, dependentes e tudo, eu acho que é muito pouco.
E pela arrecadação que o IPSENG tem dentro de Poços de Caldas, eu acho que o que eles oferecem a gente é muito pouco. Mais alguém? Em primeiro lugar, queria agradecer, né, à Câmara por poder dar esse espaço de debate aqui para um assunto, né, tão importante quanto o IPSENG. Agora, estou vendo que, infelizmente, só nós, professores do Estado, que estamos aqui, sendo que nós temos companheiros também, né, de outras repartições, de outras secretarias ou autarquias do Estado que poderiam estar aqui nos ajudando nesse debate. E gostaria de pedir, presidente Paulo, que fizesse uma menção para que, em relação ao IPSENG, não ter mandado nenhum representante. Eu escutei a sua... Quando você explicou, né? Quando o senhor explicou o que aconteceu, mas mesmo assim eu acho que foi de uma falta de sensibilidade do IPSENG, saber que está ocorrendo essa audiência e não mandar nenhum representante. O que acabou empobrecendo o debate aqui, né? No que pese a Roseli ter falado muito bem, o doutor Aum ter exposto muito bem a situação do Santa Lúcia, que inclusive a gente tem que elogiar sim o Santa Lúcia. Eu mesmo já utilizei lá esse ano, meu irmão que também é professor de Estado já utilizou, meu pai utilizou, já chegou a utilizar lá também o Santa Lúcia. A gente tem realmente parabenizar pelo trabalho lá. Mas o debate aqui ficou empobrecido, né? Se nós tivéssemos aqui alguém representando o IPSENG, nós poderíamos ouvir dele, né, algumas situações, como, por exemplo, nós não temos uma fonoaudióloga aqui em Poços, que é um absurdo. Nós trabalhamos com a voz é a nossa ferramenta de trabalho. E nós não temos uma fonoaudióloga para poder atender, quando eu digo nós professores, né, da rede estadual. E pior ainda, para poder ser admitido no concurso no Estado, nós temos que fazer vários exames com o fonoaudiólogo. E esse fonoaudiólogo acaba sendo pago de forma, muitas vezes, até particular, no nosso bolso, para poder fazer esse exame. E pior ainda, o Estado nos exige uma série de treinamentos, uma série de cursos, sobre como não gastar, né, a corda vocal, vamos dizer assim. Mas só que, infelizmente, não nos dá a contrapartida, que seria ter uma fonoaudióloga conveniada, né, ao IPSENG. Também, o que o companheiro falou é verdade. Vários médicos aqui em Poços de Caldas foram descredenciados. Gostaria de citar aqui também o Hospital São Domingos, que também, né, já não existe mais. Aí nós... com todo respeito ao Santa Lúcia, que presta realmente um bom trabalho, mas hoje em dia nós só temos o Santa Lúcia. É muito pouco para a região toda, como bem foi falado aqui também, mais de 20 mil pessoas que necessitam do IPSENG. Obrigado. Mais alguém que deseja usar a palavra ou encaminhar alguma sugestão ou pergunta por escrito, para que eu possa passar aqui a palavra aos vereadores? Senhores vereadores, senhoras vereadoras, a palavra está aberta. Vereador Rogério Carrillo. Senhor presidente, quero saudar aí os componentes da mesa, doutor Aum, nossa companheira Roseli e a Luciana. Senhoras e senhores vereadores, os amigos presentes aqui. Eu também entendo perfeitamente que a palavra do Hudson está perfeita quando diz que nós não temos aqui, nós podemos realmente tirar vários encaminhamentos e, consequentemente, enviar isso ao IPSENG, né, de uma forma bem institucional. Mas fica realmente comprometido, até porque me passaram um questionamento para fazer aqui. Eu vou fazer, porque está sendo gravado e isso vai ficar dentro
daquilo que nós podemos encaminhar para o IPSENG. Saudar aí a doutora Aum, através do Hospital Santa Lúcia, pelo que o senhor explanou aqui, está sendo a tábua de salvação aí dos consorciados aí junto ao IPSENG. Acho que esse descredenciamento dos médicos também era uma coisa que nós deveríamos encaminhar para que isso pudesse realmente voltar nas formas que era, mas enfim, eu vou aqui ao questionamento que uma pessoa me colocou. Eu não sei se outras pessoas poderiam estar vivendo essa mesma situação, embora aqui a maioria sejam só funcionários do Estado. Mas a pessoa me faz a seguinte pergunta assim: até o ano de 1980, os funcionários municipais recolhiam para o IPSENG uma porcentagem do salário a título de aposentadoria. Até 2 anos atrás, o IPSENG fornecia a certidão do tempo pago aos que completavam o tempo para se aposentar. E faz 2 anos que o órgão alega que os valores pagos pelos funcionários municipais eram para assistência médica e não para aposentadoria, e não mais emitem a referida certidão. Essa alegação do IPSENG não procede, pois a assistência do funcionalismo público era feita pelo Fundo Municipal de Assistência, atual IASB, e para a qual os funcionários públicos também contribuíam. Existe hoje vários funcionários públicos levando prejuízo financeiro, pois estão tendo que trabalhar mais tempo para se aposentar e ainda passando por constrangimento junto ao INSS, que não dá devida atenção aos funcionários públicos. Então, ele faz um encaminhamento aqui no sentido do que é possível fazer para que se pudesse resgatar diante desses que contribuíram por um período, né, ou por muito tempo, né, para que pudesse ter essa certidão de que comprovasse que ele, por determinado tempo, fez essa contribuição para a sua aposentadoria. Então, estou colocando aqui porque vai fazer parte do nosso encaminhamento, embora não tenha ninguém aqui para que a gente pudesse estar fazendo esse questionamento. Obrigado, senhor presidente. Só eu estou anotando aqui todas essas questões aí para fazer esses encaminhamentos, até se você depois puder deixar essa... Com certeza. Tá bom? O professor Flávio tinha pedido a palavra, mas ele não está no plenário. Está aqui? Ah, ele está ali. Você vai falar daí, Flávio? Senhor presidente, professora Roseli, representando aí o Sindiúti, doutora Aum, a gente tem um respeito muito grande também pelo seu trabalho e a dedicação em relação aí à saúde do nosso município, a Luciana Daré também, vereadores, vereadoras, a todos os professores aqui presentes, funcionários também do Hospital Santa Lúcia. Senhor presidente, eu cumprimento Vossa Excelência por ter atendido a solicitação aí da professora Roseli e ter encaminhado aí essa audiência pública. Tamanha relevância, né, um atendimento de mais de 20 mil pessoas aqui, então significa que tem uma pujança, uma importância muito grande para Poços de Caldas e para a nossa região. Mas, conversando com alguns servidores, uma das questões que eu percebi em relação aí à necessidade do IPSENG seria a dificuldade em relação ao credenciamento. Então, eu gostaria de encaminhar para Vossa Excelência que se pudesse, através dessa casa, através da mesa diretora, através da presidência, que se pudesse fazer uma intervenção junto aí ao IPSENG, junto ao governo do Estado, no sentido que se possa discutir esta questão com o IPSENG e se buscar construir aí novos credenciamentos, atendendo a demanda proposta pelos servidores, porque o IPSENG ele existe para atender o funcionalismo público estadual. Ele é um instrumento de apoio ao funcionalismo. Por ser um instrumento de apoio ao funcionalismo, ao servidor público estadual, entendo eu que a sua função é trabalhar e buscar avanços
políticas no sentido de tentar atender a demanda. Então, eu vejo que, conversando com alguns que eu tive o prazer de conversar durante a semana, que a demanda, principalmente, é a questão do credenciamento. Então, se pudesse aí ter uma intervenção imediata por parte dessa casa, no sentido que solicitar ter uma audiência da representação do Sindicute aqui de Poços com a mesa diretora dessa casa, no sentido de buscar uma resposta para essas milhares de pessoas e que aguardam há muito tempo aí algumas ações por parte do IPSENG e, lamentavelmente, não conseguiram ter uma resposta concreta. No demais, coloco à disposição, estamos junto com vocês no apoio nessa causa tão nobre, tão importante para os servidores públicos do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado, senhor presidente. Bem, vereador Flávio, vereador Valdir Sementini com a palavra. Só antes, para justificar, praticamente em todas as nossas audiências públicas, a vereadora Maria José está sempre presente, mas tem um horário aí que ela tem que se ausentar porque é professora universitária. Senhor presidente, doutor Aum, né, professora Roseli, a Luciana Daré, quanto ao Hospital Santa Lúcia, a gente não tem dúvida, né? Realmente, ela, dentro da sua especialidade, tem prestado um serviço de excelência para Poços de Caldas. E eu posso comprovar isso. Meu pai esteve ali, minha mãe esteve ali e foi muito bem atendido ali no hospital e realmente a gente sabe da excelência do trabalho prestado do Hospital Santa Lúcia. Eu só tinha uma pergunta à professora Roseli, que ela mencionou que ela teve na audiência estadual junto com a presidente do IPSENG, né? E se lá foi questionado, levantado sobre essas especialidades e se teve alguma resposta em relação, se foi levado isso, né, lá nessa audiência, e se teve alguma resposta positiva em relação à contratação ou até a perda de credenciamento. Obrigado. Considero que depois dessa audiência pública em Belo Horizonte, quando nós encaminhamos o abaixo-assinado, inclusive, para ela, eu considero que houve uma melhora no atendimento em Poços de Caldas, exatamente porque, a partir desse momento, o Hospital São Domingos começou a dar esse atendimento. Mas é essas idas e vindas, e é essa rotatividade de médicos, né, de descredenciamentos, porque se a gente faz um levantamento, a gente vai ver que teve, por exemplo, tínhamos 11 dentistas, odontólogos, tínhamos 11, agora só temos 4. Temos apenas um pediatra, pelo menos com a última lista que eu recebi aqui. Então, cerca de mais de 20 mil pessoas para serem atendidas, com um quadro de 40 médicos, considero que isso deixa muito a desejar. Quando eu enviei para ela o abaixo-assinado que nós fizemos em Poços e toda a região, ela até me respondeu, falando que Poços de Caldas era de média complexidade e que Pouso Alegre seria o atendimento de alta complexidade. E falou, se me permite, ela me respondeu, sabe? Depois que nós enviamos, depois desse encontro que nós tivemos em Belo Horizonte com ela, e depois do abaixo-assinado que eu também enviei para ela, falando das dificuldades que a gente tinha aqui, inclusive com fisioterapia, com fonoaudiólogos, com essas especialidades, com reumatologia, com reumatologia, endocrinologia, mastologia, geriatria, né? Que professor vai adoecendo ao longo do tempo. E mais velhos também precisam de geriatra, né? Precisamos de geriatra. Precisamos de psiquiatra também, não só de cardiologista, viu, doutor Aum? Porque, pelo que o senhor informa aqui, o senhor vai ter muito mais atendimento de coração. Porque nesses 33 anos de luta do sindicato, que não é apenas uma luta por salário, é uma luta por dignidade, por saúde, por ambiente de trabalho, por mais ações. Então, esse embate do nosso sindicato,
esse enfrentamento e agora, ultimamente, essa grande resistência que o sindicato tem tido junto ao governo do Estado, não é só pelo piso salarial profissional que nós não recebemos, ainda que a própria Justiça tenha dado como constitucional o piso salarial profissional. E pasmem, vereadores, quanto é que o professor hoje ganharia de piso salarial? R$ 1.577. Esses míseros R$ 1.577 não está sendo pago, né? Nós tivemos uma sabotagem com o nosso plano de carreira, porque durante todo esse tempo, o que aconteceu? Foi englobado todas as nossas vantagens, falando que nós recebemos piso salarial profissional, quando isso não é verdade, né? O piso seria esse, mais todas as vantagens que o pessoal teria. Então, nossos companheiros, eu quero poder dizer isso para a Câmara Municipal, quero dizer isso para os nossos companheiros, que infelizmente aqui a gente tem uma certa debilidade com relação às nossas lutas, porque os nossos companheiros em Belo Horizonte permaneceram por mais de 50 dias no Palácio das Mangabeiras, por mais de 50 dias acampados. Não é só para pedir piso salarial, mas especialmente para pedir por saúde do trabalhador, né? Agora estão acampados na Assembleia Legislativa. E eu queria poder dizer para esses companheiros que estão aqui hoje, para que a gente fizesse, para a gente pudesse ter essa sensibilidade de poder estar junto com eles e a gente pudesse, pelo menos num dia, estar lá em Belo Horizonte, junto com os nossos companheiros. E a Jomara até teve essa delicadeza de poder me responder e dizer da alta complexidade e da média complexidade do IPSENG, onde é que estava instalado tudo isso. Mas do que ela já me mandou e do que ela me informou sobre o atendimento, já são várias especialidades aqui que não tem mais, sabe? Essa correspondência é datada de 27 de dezembro de 2011. E, pelo que ela me informou aqui, várias especialidades já não tem mais. Algum outro vereador? Vereadora Regina Cioff, com a palavra. Senhor presidente, gostaria de cumprimentar a Roseli, cumprimentar o doutor Aum, meu colega, Luciano Daré, todos os presentes, professores e professoras, meus colegas vereadores, a quem está nos assistindo aí pela internet. Eu gostaria de fazer uma colocação. A Roseli acabou de dizer ali que a alta complexidade seria uma responsabilidade de Pouso Alegre. O A1, no hospital dele, atende a alta complexidade. Uhum. O que todas essas especialidades e esses atendimentos são de alta complexidade, né? A parte cardiológica, endovascular, são de alta complexidade. Então, a informação que foi passada nesse ofício, a alta complexidade, está sendo feita aqui pelo Hospital Santa Lúcia. Eu acho que o atendimento básico ambulatorial que é o grande problema, que é o atendimento das especialidades básicas, né? E o atendimento das especialidades como fonoaudiologia, psicologia, psicoterapia. Agora, a minha pergunta, o Hospital Santa Casa, ele atende PSENG? A gente tem alguma informação que alguns exames estão sendo feitos. Nós não tivemos informação pelo IPSENG local dos médicos que atendem pelo IPSENG na Santa Casa e qual é verdadeiramente o atendimento que está sendo dado. Por enquanto, isso não nos foi passado, né? Pelo IPSENG local. Então, por enquanto, eu sei de alguns exames que são feitos pelo IPSENG lá na Santa Casa, mas o atendimento médico hospitalar, por enquanto, nós não tivemos assim essa informação. E no Hospital São Domingos, quais eram as especialidades que atendiam lá, Roseli? Eram quase todas as especialidades, viu? Quase todas. E tinha ambulatório, então, de endócrino, de reumatologia, tudo? Não, esses não tinham. Esses a gente já estava reivindicando. Mas tinham várias, neurologista, já tinha cardiologista, tinha várias especialidades, pediatra, clínico geral, nefrologista.
Tinham vários. É interessante porque eu sou pediatra, eu nunca recebi um convite. Pois está sendo feito o convite para você nesse momento. Não. Não, tudo bem. Mas é interessante que eu não recebi nenhum convite, por exemplo, durante esses anos todos, que eu posso aceitar. Eu atendo polícia militar, né? No meu consultório, pouquíssimos... Deixa eu terminar. Tá bom. Pouquíssimos pediatras atendem polícia militar. Eu sou uma das que atendo polícia militar, que eu acho que a gente tem uma responsabilidade social também, independente de qualquer coisa, né? Então, obviamente que eu estou à disposição para conversar, mas eu estou só pontuando que eu, como pediatra, nunca fui procurada pelo IPSENG para fazer atendimento às crianças. Então, só queria fazer essa colocação, porque é uma realidade, nunca procuraram. Olha, nós estamos aqui apresentando uma proposta para a senhora atender pediatria, então eu nunca recebi. Então, eu estou passando uma informação, eu só estou aqui há 30 anos já, né? Então, realmente nunca... E na época que eu fui diretora do hospital, nós atendíamos IPSENG, né? Eu não sei agora como que é a realidade dessa situação. Mas eu acho que essa casa aqui já tomou as providências, quero parabenizar o vereador Paulo Tadeu por essa iniciativa, e eu tenho certeza que sairá algum documento, algum manifesto, no sentido de estar auxiliando vocês, porque realmente... Alta complexidade, parabenizar o Hospital Santa Lúcia, a gente sempre tem a oportunidade de parabenizar o A1 aqui, por ser empreendedor, por ser dinâmico, colaborando com a medicina em Poços de Caldas, mas na alta complexidade. Agora, o que eu entendi aqui, da angústia, é que está faltando realmente o atendimento básico, da atenção básica, né, as especialidades básicas, que é importantíssimo para justamente não aumentar a sua estatística lá de atendimento cardiológico. Então, eu tenho certeza que o presidente e a mesa diretora irão fazer um encaminhamento no sentido de algum documento, algum ofício que venha realmente a colaborar e cobrar o Estado nesse sentido. Obrigada. A Luciana Daré quer fazer uma intervenção? Boa tarde a todos. Eu acho, só uma pontuação que eu queria colocar, eu acho que o IPSENG, ele até uns 10 anos atrás, tinha toda os médicos não gostavam muito de atender hospitais, por causa da parte de financiamento mesmo, da demora, às vezes, do pagamento para essas entidades, tudo. Só que, com o passar dos anos, o IPSENG foi atualizando, foi melhorando tudo. Só que isso não está sendo muito divulgado. Hoje, a tabela do IPSENG, na questão da parte médica, tudo, ela é competitiva com qualquer convênio. Então, os médicos não têm muito conhecimento, não é divulgado muito o IPSENG para os médicos poderem aceitarem. Então, eu penso que o IPSENG poderia encaminhar quais especialidades, ou mesmo, né, o sindicato, quais especialidades estão faltando. A gente não tem conhecimento na parte hospitalar, qual especialidade em atendimento, mas a gente tem um corpo clínico grande que a gente pode oferecer para eles atender. Então, na parte de psiquiatria que você comentou, a doutora Cirlei é credenciada do IPSENG, ela atende psiquiatria, consulta em psiquiatria. Só para vocês terem uma noção, tem mais de 120 consultas por mês de dermatologia, né? Então, otorrino é atendido. Então, a gente faz não só a alta, mas a média também, as cirurgias de hérnia, as cirurgias de esterectomia, toda a parte amígdala, toda essa parte de cirurgia de média, que também, né, não é só neurologista, nós temos 2 neurologistas, 2 neurocirurgião atendendo, né? Então, ele tem que ser um pouco mais divulgado. E os médicos, eu tenho certeza que se o IPSENG passar, qual é a relação de especialidades, inclusive a fonoaudióloga, a gente poderia ter, né? Nós não sabíamos que não estava em falta a fonoaudióloga, nós temos fonoaudióloga, eu acho que se a gente conversar com ela, ela pode atender. Então, falta mais um relacionamento, assim, do que é que está precisando, para a gente poder ver se consegue essas especialidades. Tá? É isso. Só um minuto. A Cida, a nossa professora
Cida, ela quer fazer uma intervenção, mas a parte do plenário, do auditório já passou, mas eu vou dar mais uma rodada aqui entre os vereadores e eu reabro sem nenhum problema. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Doutor Rogério Andrade. Eu cheguei atrasado, estava até atendendo o pessoal do IPSENG, né? Então, eu só queria falar uma coisa, que o que eu vejo, que às vezes o IPSENG já foi muito falado, o negócio de pagamento, essas coisas, é que o IPSENG não é um convênio igualzinho, é o Unimed, Climep, ele trabalha por verba. Então tem um orçamento anual e ele dá o orçamento para você usar. Se você gasta aquele orçamento antes do final do ano, você vai ficar com uma parte para receber no ano seguinte, quando tiver o orçamento de novo. Eu, quando fiz o meu contrato com o IPSENG, eles me deram, o teu custo vai ser R$50 mil por ano. Se eu atender 70 mil, eu vou ficar 20 mil para o ano seguinte. Porque no orçamento deles conta que eu só vou trabalhar para fazer 50 mil. Então, é uma coisa que a gente antigamente fazia isso, e o pessoal reclamava muito, porque chegava no mês de setembro, outubro, novembro, dezembro, ninguém recebia, porque esgotava o orçamento. Agora parece que eles acertaram o orçamento, então agora está dando uma folga para você trabalhar. Então está tendo um atendimento melhor. Eu atendo IPSENG já faz vários anos, diferente da Regina, que nos chamaram, ela logo me convidaram, eu atendo até hoje, atendo no consultório, atendo no hospital, e eu não tive problema nenhum com o IPSENG, só tinha esse problema que eu demorei 1 ano para entender isso. No dia que eu entendi, acabou o problema. Eu sei que quando eu vou trabalhar de setembro em diante, eu estou correndo o risco de só receber em janeiro. Então, mas o atendimento normal dá para fazer. É que tem algumas coisas que só faz em Pouso Alegre, realmente podia ser feito aqui. Mas eu acho que assim, o que falta é isso que a Luciana falou, falta mais conversa para abrir isso, convidar os médicos que estão interessados. Eu acho que está faltando isso, mostrar que o IPSENG mudou em algumas coisas. Eu não tenho problema, é uma coisa que eu não tenho tido problema, opero no Santa Lúcia, operava às vezes no São Domingos, e hoje continuo operando normal, trabalhando normal, não tenho problema com o IPSENG. Agora, eu acho que o que a gente tem que ver é isso, o número de profissionais, a negociação, o hospital está atento, isso tem um custo. O IPSENG parece que deu uma reajustada nas tabelas, melhorou alguma coisa. Eu acho que é uma evolução que está tendo, e depende também de quem é o usuário do IPSENG, os funcionários do Estado, também fazer uma pressão para melhorar para a parte médica, para poder prestar serviço para eles. Eu acho que tem que ter uma pressão de todos os lados, porque como é um convênio que depende de verbas do governo, eu acho que é isso que nós temos que trabalhar. Os beneficiários fazem pressão para melhorar, os hospitais e os médicos fazem pressão para ter uma melhora também do coisa, eu acho que todo mundo acaba ganhando por isso. Então, a minha fala, eu não sei o que foi falado, eu cheguei um pouco mais tarde, mas é mais ou menos isso. É entender que o convênio é diferente de Unimed, de Climep, essas coisas, que eles têm uma verba por ano para gastar. Gastou mais, fica por ano seguinte. E aí o pessoal fica falando, eu não recebo, fico sem receber. Obrigado. Mais algum vereador? Eu queria fazer uma pergunta, doutor Aum. O senhor tem, assim, ou a Luciana, de cabeça, assim, vocês têm ideia mais ou menos do valor de recursos que o IPSENG destina ao Hospital Santa Lúcia por ano? Por mês, por ano, o faturamento do Santa Lúcia ao IPSENG? É variável dependendo dos procedimentos executados, mas eu posso dizer o seguinte, dá em torno de mais ou menos 3 milhões de reais, mais ou menos. Ano, isso. 3 milhões por ano? Isso. Contando o ano de 2012 a 2013, aproximadamente isso. Mas varia em função dos procedimentos, evidentemente. Se os procedimentos forem paciente que fica mais tempo em UTI, paciente que, órtese e prótese, a neurocirurgia também, que fica com mais tempo em UTI, usa-se mais coisa, ortopedia, que tem as próteses de ortopedia. Então, dependendo do mês, se atender mais alta complexidade, é um valor. Se ficar mais na média complexidade, que seria as cirurgias de média mesmo, na parte de otorrino, na parte de cirurgia geral, tudo, varizes, essas coisas, aí fica um valor bem menor, né? Posso completar a resposta da sua pergunta afirmando o seguinte:
Eu comentei nos procedimentos realizados lá no Santa Lúcia, de 2 anos para cá, Paulo, nós estamos fazendo uma embolização cerebral. A embolização cerebral é difícil de ser contemplada por qualquer convênio, porque aquelas molinhas que vão para o aneurisma custam muito caro. O IPSENG vai um processinho para o IPSENG, ele aprova, ele aceita, e para nossa surpresa foi um dos primeiros convênios a aceitar um tratamento que beneficiasse o paciente. Evidentemente que esse gasto vai todo para o fornecedor. Então, quando a gente fala 3 milhões de reais, não se refere 3 milhões especificamente ao hospital. Médicos e próteses que, em termos de cardiologia e neurologia, são muito altas, né? Certo. Roseli, qual que é você tem ideia de qual é o percentual de desconto em folha para o IPSENG? Para cada um dos servidores, gira em torno assim, eles determinaram agora que mesmo as pessoas que ganham menos dentro da escola, vai pagar de 30 a 60 reais. Isso equivale a 20, 30% quase do salário que a pessoa ganha. 30 a 60 reais por professor ou por beneficiário na família? Por beneficiário na família. Por beneficiário, é isso? Por beneficiário. Só... Cida, eu agradeço a informação. Não, é só para a gente ter uma dimensão aí de valores, né? Nós temos aqui fora o Santa Lúcia, um relatório de 30 de julho desse ano, fora o Santa Lúcia. Nós teríamos 20 profissionais em 8 especialidades fora do Santa Lúcia. Se o Santa Lúcia, com toda essa gama de serviços, inclusive com esse nível de complexidade de cirurgia cardiovascular, cirurgia vascular, com neurocirurgia, enfim, com aqueles equipamentos que foram aqui demonstrados, se o Santa Lúcia recebe em torno de 250 mil reais do IPSENG mês, se a gente considerar um número menor que o da professora Cida, vamos considerar 150 reais para um universo de 6.500 usuários, nós temos aí uma contribuição de mais de R$1 milhão para o IPSENG, para um retorno de pouco mais de 250 mil por mês. Temos que considerar que aí também nós temos que deixar aí pelo menos algo em torno de 250 a 300 reais como valores atuariais para a aposentadoria, né? Tem que considerar a aposentadoria também. Mas, de qualquer modo, nós poderíamos dizer que, grosso modo, que o IPSENG não devolve em atendimento à saúde nem 30% daquilo que ele recolhe para a saúde em nossa região. Isso fica muito claro nesse cálculo rápido aqui de cabeça, não é nada refletido, mas num cálculo rápido de cabeça fica muito claro que o IPSENG, de fato, poderia dizer para o A1 que a metade do copo que está cheio é muito boa, mas a metade do copo que é vazia faz uma falta danada, exatamente porque nós somos grandes contribuintes e não temos a contrapartida do IPSENG, né? Retratado, inclusive, no testemunho da vereadora Regina Cioff, que com toda a experiência e com toda a trajetória médica dela, nunca foi abordada para prestar serviço para o IPSENG. Mais alguém? Pode, claro. Eu quero fazer um cumprimento à mentalidade do Paulo Tadeu. Realmente, ele, como eu posso chamar de um estadista ou um municipista? Municipista, mais modesto. Mas eu vou deixar você um pouco vermelho agora. Ele, simplesmente, ouvindo a conversa, todas que nós estamos travando aqui, ele já fez um cálculo como político nato. Ele simplesmente pegou aquilo que se a priori gasta e aquilo que se recebe fez uma conta de chegar e viu que não há muito prejuízo das coisas. Eu quero cumprimentá-lo por esse raciocínio rápido aqui.
Obrigado. Ô, Cida, vou reabrir aí para vocês. Com a palavra a vereadora Cida. Anteriormente falou no plenário o Carlos Tadeu Ranauro, o professor Hudson e agora a Cida. Boa tarde, boa noite já a todos, né? Eu desejo fazer a seguinte colocação. Eu tive uma mãe doente, 23 anos, 1 mês e 10 dias. Eu não fiz uso do Ipseng, mesmo porque não tinha poder aquisitivo para levá-la até Belo Horizonte. Custeei todo o problema de saúde dela particular. Depois veio a Unimed, passei pela Unimed, hoje tenho meu questionamento em relação à Unimed, mas é algo particular que a gente está tentando resolver. Penso que o trabalho da Lili Viotti foi um trabalho louvável, ela tem um respeito muito grande pelo senhor, tá? Nos diálogos que ela teve com o senhor, infelizmente ela não pôde estar aqui porque ela está doentinha. Ela dizia, Cida, vai melhorar muito. Encontrei o que nós sempre precisamos, uma pessoa que, em primeiro lugar, tem o caráter humanitário. Porque nesse país nós sabemos que a maioria a classe média elite menospreza a escola pública. Mas quando é para ir para o superior, principalmente pela medicina, ela briga com tudo que ela pode e conquista. Então, o espaço dela na Universidade Federal, na USP, as bolsas no exterior, etc., né? E já quero deixar isso muito claro também, é um recado para o Paulo levar para a presidenta Dilma, para dizer para ela que esse investimento que os brasileiros e brasileirinhas fazem na área da saúde deve ser retornado de alguma forma para a comunidade. Quero crer que as dificuldades, doutora Aum, que o senhor encontra para fechar seu corpo clínico, tem a ver com essa coisa que ainda está meio pendente, mas espero que mude. Porque acho que o senhor poderia ter seu corpo clínico completo, se tomasse por base esse investimento que cada brasileiro faz na formação de vários médicos no Brasil, tá? Principalmente os que formam em universidades públicas, tá? Então, eu acho que é uma coisa que nós devemos pensar para não passarmos por esse tipo de carência. Outra coisa, os nossos idosos da educação, na maioria das vezes, criou laços com outros médicos na rede particular, por quê? Por falta de especialista, tá? Então, ainda não está, porque há uma insegurança, principalmente até do jovem, imagina do idoso, de mudar de médico, e às vezes ele passa necessidade alimentar para conseguir sobreviver, tá? Porque já criou laços, às vezes pagando as duras penas a consulta e fazendo falta para ele a alimentação. Isso é a sequela que o Estado deixou na nossa vida. Doar anos e anos de trabalho e na velhice não ser contemplado de forma justa. Isso é muito doloroso, tá? Sem dizer que o salário nosso está defasado, estamos arrebentados. Isso é para a Câmara de modo geral, a partir do governo Azeredo. Estamos sem plano de carreira, tá? Então, doutor, eu acho que, à medida do possível, a Câmara, o presidente, o Paulo Tadeu, fazer essa reflexão. Aí nós vamos acabar com essa coisa, não tem o corpo clínico. E também que cada educador que está aqui presente, e todo legislador, são os 3 poderes, que possam também começar a sair do comodismo e descobrir que as verbas públicas devem ser vigiadas. Chega de sucatear saúde e educação, fazendo propagandas belíssimas na televisão.
Eu conheço muita gente que está querendo morar na propaganda que é veiculada aí no estado de Minas, tá? Porque se existe uma coisa que dá para fazer graça, porque tem uma verba lascada do governo federal que vem para o estado de Minas. Lascada. Só que nós não temos o conselho de fiscalização com pessoas idôneas e treinadas para vigiar essa verba. Faça uma festa danada na verba da saúde e da educação. Obrigada. Obrigado, professora Aparecida, nossa querida Cida. Mais alguém? Professora Regina, presidente do Sindiúti. Eu só gostaria de esclarecer, Paulo, que o IPSENG não paga aposentadoria. A gente tem uma outra contribuição, que é chamada de contribuição para a Previdência, é ela que sustenta a aposentadoria nossa, não é o IPSENG. O IPSENG é só para assistência à saúde. Ué, piorou então, hein? Meu raciocínio ficou mais complicado. E algum tempo atrás, quando a gente tinha mais dificuldade de utilizar o IPSENG, doutor Raul, é porque o Estado descontava do nosso salário e não repassava para o IPSENG. Aí, diante de tantas cobranças nossas, melhorou. O repasse ficou vários anos, ele segurava, descontava e não repassava. Tá? E ele não custeia a aposentadoria, não. A aposentadoria é outro desconto que tem no nosso salário. Tá? Muito bem, obrigado, Regina. Obrigado, inclusive, pela informação. Mais alguém? Mais algum vereador? Doutor Alúcio, quer fazer as suas considerações finais? Bom, eu vim aqui com uma ideia de apresentar o Hospital Santa Lúcia, mas eu vejo que o universo do atendimento do IPSENG é muito maior, mas eu reforço a Roseli, para que fique mais tranquilo, o seguinte: as especialidades, muitas vezes, saem da proposta que a gente faz ao IPSENG. Se você tiver várias especialidades, se você encaminhar uma carta para a gente e nós transmitimos isso para Belo Horizonte, pode ser que nós resolvamos isso com mais facilidade. Com relação à Regina Sioff, nunca o IPSENG procurou um médico específico, ele não sai procurando a carta do médico. Então, tem que ficar atenta ao seguinte: o médico é que tem que procurar se há movimentação para isso. Nós aprendemos isso durante anos, então eu vi a sua surpresa no momento que você diz nunca foi procurada. Eles não põem propaganda em jornal, nada. Não põe, mas deve, se você fizer contato com o Alexandre Sampé, ele vai te dizer, te dar o cadastro, você preenche e eles vão analisar. Aí é outro... Presidente, posso? Claro, Regina. Não, eu acho que não é por aí. Eu acho que o IPSENG poderia sim procurar os profissionais nos consultórios e oferecer, como outros convênios nos procuram e nos oferecem. Né? Então, eu acho que é uma falha, sim, do IPSENG nessas especialidades, pediatria, geriatria. Eu não acho que eu que tenho que ficar correndo atrás. Eu acho que o interesse, diante de um valor desse que é arrecadado, eles que deveriam ter interesse em ter os profissionais para fazer o atendimento aos eu disse o seguinte: eles nunca procuraram, deveriam sim, eu concordo, deveriam procurar, mas não existe um menu dizendo, olha, estão procurando um pediatra, etc, etc. Não, o que eu aprendi foi que tem que correr atrás, esse é um dos aspectos. Só para, eu concordo com a doutora Regina num ponto, que foi aquilo que eu falei da divulgação, né? Que é difícil a divulgação, então às vezes o médico não fica sabendo, né? Então às vezes você chega no médico e fala, você poderia atender, tá assim, paga isso, e ele fala, eu atendo sim, ele leva uma surpresa quando a gente chega nele. Então não tem essa divulgação aí que poderia ser melhor para os médicos, né? Alguma palavra final, Roseli? Eu queria agradecer aos companheiros, agradecer ao Paulo Tadeu, aos vereadores que nos deram essa oportunidade do debate, de falar das nossas dificuldades, de colocar a deficiência que ainda tem o IPSENG, e não é por falta de informação, porque ela teve todos esses dados. A presidente do IPSENG, ela teve todos os dados sobre a precariedade das especialidades em Poços de Caldas.
todas as especialidades e todas as nossas dificuldades com relação ao atendimento de Ipseng em Poços de Caldas e na região, ela obteve essa informação. Então, Regina, para eu poder falar para você do que ela finalmente me comunicou para nós aqui, trabalhadores, né? Vale ressaltar que a atual presidência do Instituto tem projetos de reestruturação e fortalecimento de todas as unidades administrativas do interior do Estado e principalmente da rede de atenção à saúde do Instituto nos termos do plano diretor de regionalização de Ipseng. E ela fala mais, que está sempre aberto ao credenciamento de todos os médicos que tiverem interesse. E nas especialidades, ela foi informada de todas as nossas necessidades também, a própria presidente. E agradecer a todos. Muito obrigada. Vereador Zé Maria. Só me fez raciocinar uma coisa aqui no passado. Senhor presidente, Luciana, Roseli, meus nobres companheiros e público presente. A classe que deveria ser homenageada sempre, melhor ganhar nesse país, são as professoras. Deveria ser como no Japão. Mas falando em Ipseng, nos anos 80 era presente de político, né? Eu trabalhei numa cidade pequena, então se não fosse amigo do prefeito e fosse amigo do governador, a gente não conseguia trabalhar. Eu trabalhei durante 15 anos que me ajeitaram. Agora, atendia também polícia e mais algumas coisas. Eu deixei de atender o Ipseng quando eu vim para Poços, porque até então a Unimed, quando eu entrei na Unimed, nos cobravam fidelidade. A gente não podia trabalhar em outros convênios, Regina. Eu deixei a polícia, deixei o Ipseng, deixei para o Brasil, porque me disseram, quando eu entrei na Unimed, que não se podia ter outro convênio a não ser coisa. Hoje mudou. Há uma lei nova que a gente não tem que ter exclusividade mais. Está entendendo? Então, só deixar esse esclarecimento, eu acho que naquele tempo era presidente político. E eu tive que puxar saco de prefeito para ir puxar do governador. Tá? Só para concluir, um abraço a todos. Obrigado, Zé Maria. Eu queria dizer aqui o seguinte, eu anotei aqui algumas questões que vão fazer parte de um documento a ser encaminhado para o Ipseng. Primeiro, uma solicitação de aumento de credenciamento de especialidades, em particular aquelas mencionadas aqui: fonoaudiologia, mastologia, pneumologia, endócrino, geriatria, oncologia e reumatologia. Anotei também, para fins de informação e cobrança, que nesse relatório de julho, nós tínhamos aqui cerca de 40 médicos, 5 laboratórios, 3 dentistas e um hospital, para um universo de 6.576 beneficiários, que com seus familiares chegam ao número de 27 a 28 mil pessoas para serem atendidas nesse pequeno universo de credenciados. Os investimentos para atendimento hospitalar, mencionado aqui na carta do chefe do gabinete, chegam a 6.744.000.000 em 2013. Isso certamente é toda a região, mais outros médicos e tal. O que dá uma média de R$250 por usuário potencial, para uma contribuição 10 vezes maior. O fechamento do hospital que foi mencionado, que a gente precisa colocar isso nesse encaminhamento. Houve aqui a intervenção do Tadeu Ranauro, que fala aqui sobre descredenciamento e rotatividade de profissionais de saúde, que é uma questão séria também. A questão das contribuições de servidores municipais para fins de aposentadoria, e aí eu preciso me entender lá com a Regina para ver como é que eu coloco essa questão, que parece não ter a ver com o Ipseng. Parece não tem. Acho que tinha no passado, né? Reclamações referentes a dificuldades para credenciamento de novos profissionais, o número irrisório de dentistas, no relatório, que são 3. Olha que absurdo.
Foi ressaltado aqui que a remuneração aos credenciados hoje é competitiva, nós vamos mencionar isso, esse entendimento que tem o Hospital Santa Lúcia. Né, o descompasso entre os beneficiários, a contribuição dos beneficiários e a contraprestação de serviços, a disposição aqui do hospital de acatar novos credenciamentos, novas demandas, né? E aí eu queria fazer uma meia-culpa aqui, até para a gente não ficar... eu queria dizer que eu poderia ter feito um ofício direto à presidência do IPSENG e deixar que eles se entendessem lá em quem mandasse de conveniência. Mas eu fiz um contato telefônico, fiquei aguardando um nome, esse nome não veio, e aí acabou que eles não estão sem representantes aqui. Mas eu vou pedir licença aos vereadores e vereadora ainda presente aqui. Na terça-feira eu vou apresentar, então, né, um convite, né, para que eles possam enviar um diretor, um técnico, para vir numa sessão ordinária da Câmara e poder também ter o direito de se manifestar, né, e poder eventualmente até assumir algum tipo de compromisso com a melhoria da prestação de serviços do IPSENG aqui em nossa cidade. Pois não, vereador Rogério. Você fala de 6.500 usuários, é só de Poços de Caldas ou da região? Da região. Da região. 6.500 famílias, mais ou menos. Ok? Porque a gente está atendendo gente até de Ouro Fino, vem para Poços de Caldas ser atendido aqui. É uma região muito grande que vem. Certamente vocês não atendem só esses usuários dessas 6.500 e poucas famílias. Eu acho que, dependendo das especialidades que aqui tem, vem gente de muito mais longe do que isso. Gente do norte de Minas que vem para operar em Poços de Caldas. Isso. Então, exatamente o que a gente... O Joneiras. Senhor presidente, doutor Arum, bem, eu deixei umas perguntas ali também com a Cristina. O senhor podia fazer a favor, anexar também, encaminhá-lo lá ao IPSENG? Porque não tem representante de IPSENG aqui, as pessoas aqui não são... Claro, encaminho. Por favor. Encaminho. Ok? Mais alguém? Não havendo mais quem queira... Ô Paulo, eu gostaria sim, o patrimônio do IPSENG é grandioso, pela listagem que a gente tem do que é o patrimônio do IPSENG, eu gostaria que você encaminhasse um pedido de informação para saber o que realmente ainda é do IPSENG. Que nós sabemos, o Hotel de Araxá já não é mais do IPSENG, era um patrimônio nosso. Fazendas em Betim, um grande prédio que tem ainda lá em Belo Horizonte e que estava sendo praticamente leiloado para ser feito um hospital e que foi interditado até pela Justiça, porque os servidores públicos entraram com uma ação para poder reivindicar esse patrimônio como sendo nosso, de todos os servidores do Estado, porque eles já estavam tentando fazer até um hotel nesse local. Então, eu gostaria que você pudesse encaminhar o pedido de informação para o IPSENG para saber o que realmente ainda é do IPSENG. Nós fazemos esse encaminhamento para a Assembleia Legislativa, né, a quem cabe fazer diretamente esse pedido de informação, mas de qualquer modo nós vamos fazer o convite para que eles estejam presentes aqui. Ao encerrar os trabalhos dessa audiência, queria agradecer a presença de todos, a presença de todas, a particular aqui da Luciana, do Dr. Aum, sempre muito disposto a discutir as questões de saúde, a nossa querida amiga e companheira Roseli, e aos vereadores aqui que estiveram presentes e que ainda estão presentes. Muito obrigado a todos e boa noite.